essa história, gente, essa história, quantas famílias estão em desavença? Quantas famílias estão brigando? Filho interna a própria mãe sem avisar a família. Os irmãos se revoltam e a confusão termina em tiro. O Claudinei pegou a mãe e levou para um asilo, para uma casa de repouso. Aqui está o Claudinei. É a minha mãe, vou tirar ela da casa, tal. Levou a mãe embora, internou a mãe. Os outros irmãos do Claudinei falaram, ô, como assim, cara? Isso é uma coisa que a gente tem que conversar, mas não há essa necessidade. Um dos irmãos achou a atitude um absurdo e foi reclamar com o Claudinei. O irmão não gostou, sacou uma arma e atirou. Moisés, o irmão que foi baleado, vai falar agora no Cidade Alerta. O cara tomou um tiro e vai dar entrevista. E enquanto a gente acompanhava a movimentação na delegacia, o Aguiar Júnior ficou cara a cara, encontrou quem? O irmão atirador e a mãe que foi levada para o asilo, a dona Lacine. Os dois também vão falar. Ó o Aguiar lá, ó. Vem cá, eu tô com uma reportagem completa, inédita para você. Quer assistir comigo? É agora. Cidade Alerta, vem, na tela. Disputa por herança, mãe colocada no asilo supostamente sem os irmãos saberem e tentativa de assassinato. Já socorreram, já chegou do SAMU, ó. Ó a rua como tá movimentada. O homem que sobreviveu ao ataque do próprio irmão abre o jogo. Quando eu corri, que eu dei 4, 5 passos, ele deu tiro. Pá! Aí pegou nas minhas costas. Claudinei Inácio é acusado pelos irmãos de ser o terror da família. Uma das supostas vítimas dele teria sido o pai da Nicole, que não morreu por muito pouco. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu me lembro que meu pai estava trabalhando, o Claudinei chegou por trás com um capacete, bateu no meu pai. E nisso, como meu pai estava com a faca de churrasco, foi a única forma que ele teve para se defender. Então, desde pequeno, eu sempre tive uma memória, assim, uma visão dele, sempre uma pessoa muito agressiva, muito traiçoeira com todo mundo. Supostamente de olho nos bens deixados pelo pai, segundo os irmãos, Claudinei estaria agredindo e ameaçando o restante dos parentes. Nem mesmo a filha e o netinho ele teria poupado das ameaças. A jovem, que tem uma medida protetiva contra o próprio pai, decide falar, mas sem mostrar o rosto, porque tem medo. Um homem super agressivo, um homem que eu não conheço. Eu não conheço. Quanto mais distante... Quanto mais distante, melhor. Eu tenho medo pela minha família, pelos meus filhos, pelo meu marido. O que ele ameaçou fazer com o seu filho? Ele ameaçou dar um tiro no meu bebezinho quando ele estava colocando as minhas coisas para a rua como se eu fosse uma indigente. A última vítima do Claudinei teria sido Moisés, um outro irmão dele. Quando Moisés chegou aqui, ele subiu as escadas porque ele precisava avaliar o que ele ia precisar para reformar a casa que ele havia construído e saído justamente por conta do irmão. Só que quando ele chegou aqui no imóvel, descobriu que, na verdade, o Claudinei tinha armado uma emboscada para ele. Os dois começaram a discutir porque o Claudinei disse para o Moisés que, na verdade, ele não iria mexer em nada porque todas as casas seriam dele. O Moisés, então, com medo, saiu correndo em direção à rua. Só que ainda muito irritado com a fuga do irmão, o Claudinei teria sacado uma pistola que estava escondida na roupa e atirou no irmão pelas costas. Ele pegou um pedaço um pé de cama desse tamanho assim e veio para cima de mim. Quando ele veio com esse pé de cama para cima de mim, eu me esquivei e eu bati assim, e o pau caiu da mão dele. Quando o pau caiu da mão dele, ele puxou uma faca do Rambo desse tamanho. Quando ele colocou a mão na cintura para puxar a faca do Rambo, eu já vi a pistola aqui. Quando eu corri, que eu dei 4, 5 passos, ele deu tiro. Pá! Segundo os irmãos, de olho nos imóveis, Claudinei teria assumido os cuidados da mãe, que tem hoje 83 anos. Para agilizar uma possível venda das casas, teria conseguido a autorização dela e internado a idosa numa casa de repouso, escondido dos irmãos. Sempre quando a gente passava aqui, minha mãe estava aqui sentada. Então aí, passado uns 10 dias mais ou menos aproximadamente, nós passávamos e não via minha mãe. Aí ia... Vocês chamaram a polícia veio aqui? Chamamos a polícia. Aí chamamos a polícia mandou nós estourar aqui, aí entramos aqui dentro e minha mãe não estava. E aí vocês foram investigar? Aí o inquilino chamou ele lá, ele apareceu aí não queria dar o endereço nem nada, a polícia fez com que ele desse o endereço. Aí nós fomos lá, aí descobrimos que ela estava internada no asilo. Isso. Durante a gravação da reportagem, Claudinei esteve na delegacia de Guarulhos acompanhado de 2 advogados, depois de sair do flagrante.
Ele alegou legítima defesa e afirmou que os irmãos teriam tentado matá-lo antes dele atirar contra Moisés. Ele não foi me procurar para conversar, ele chegou, puxou faca, inclusive vou ter que fazer exames de corpo, que isso aqui não é um ferimento grave, porém é um ferimento de defesa, porque eu tive que me defender. Porque se eu não tivesse tido a capacidade de me defender, ele teria me agredido com faca. Aí eu peguei um porrete, fui dar uma porretada nele, o porrete caiu. Aí depois ele puxou a faca, eu puxei uma faca maior que ele correu. Esse irmão dele, o Silvio, que vocês estão gravando aí, eles já estavam combinados. Ele foi até o Silvio, pegou uma arma com o Silvio e veio de frente para mim e disparou. O que acontece? A arma dele falhou. Quando eu corri, ele veio ainda para tentar atirar de novo, só que ele não esperava que eu entrei não para correr, entrei para pegar a arma, para me defender, legítima defesa. Inclusive eu tenho arma registrada, eu sei que eu não posso estar apontando nem dando arma para ninguém. Por conta da briga entre os filhos e a denúncia de internação sem o consentimento dos outros irmãos, Dona Lacime também precisou ser ouvida pela polícia. Na saída, fez questão de conversar com a nossa equipe e disse estar desapontada com as brigas entre os filhos. Na minha família está acontecendo uma desordem muito grande, que eu não me conformo com uma coisa dessa. Que depois que meu esposo morreu, eu não tenho mais paz na minha vida. Eu corro para um lado, corro por outro, não tenho paz. Esses vídeos mostram Dona Lacime na casa de repouso. Durante a entrevista, a aposentada deu uma informação que mudou o rumo da história. Ela afirmou que está feliz na casa de repouso e não pretende voltar para casa. E acusou Moisés, o filho baleado, de tê-la ameaçado de morte. Por isso, tem uma medida protetiva contra ele. Moisés, ele queria que desse o cartão na mão dele. Para quê? Para gastar. Que ele mesmo falou que ele não está ligando para mim. Que ele está ligando é para ele. Quero saber é dele. Eu tenho de dizer para vocês que eu fui para ficar internada ali um pouco. Uma casa de repouso aí? De repouso, para ter um pouco de paz. Pouco depois, a aposentada foi levada de volta para a casa de repouso.